Vamos que vamos então, galerinha. Qualquer coisa é só falarem aí. Quem quiser abrir câmera, microfone, fique à vontade. Quem não se sentir confortável também, tá tudo bem. Tá bem tranquilo também. Galerinha, semana passada então estávamos conversando sobre a Ásia, certo? Falamos dos tigres asiáticos, falamos da Índia e começamos falando sobre o Japão. E aí hoje a gente vai terminar o Japão e se Deus quiser aí, a gente fala tudo sobre China também e fecha bonitinho a Ásia hoje. Só deixa eu ver. Ahá, eu coloquei pra gravar aí, olha só. Hoje estou mandando muito. Então, se Deus quiser, a gente termina a Ásia hoje aí, para avançar um pouquinho mais. Aí, galera, depois de Ásia, teremos África, e a vantagem é que depois disso teremos só temas. Então, fonte de energia, agricultura, indústria, que são mais dinâmicos, acho até um pouco mais interessante aí. Algumas coisas até do que a gente já viu, servem como uma revisão e tal. Então, estamos chegando lá. Sobre o Japão, né, galera? Falamos semana passada, só relembrando um pouquinho, né? Deixa eu voltar aqui. Tem alguns aspectos gerais do país, né? As suas desvantagens nacionais, de maneira geral, territoriais e tal. Mas, por outro lado, é um país que tem aí uma excelente, uma enorme qualidade de vida, né? E por que isso, né, galera? O Japão soube aproveitar o seu principal recurso, que é a população. O que sempre teve no Japão? Gente. Sempre teve muita gente lá. E a partir da era Meiji, que foi uma época de investimentos, de modernização do país, eles passaram a investir muito na educação, na disciplina do povo, realmente criar aí uma cultura japonesa muito forte em termos de valorizar a pátria, né? Isso foi muito explorado em todos os momentos, né? Então, por exemplo, no começo do século XX, foi aquela fase do chamado imperialismo japonês, que foi o que a gente terminou a aula semana passada. Que até mostrei esse mapa aqui para vocês, né? Qual era o contexto, galera? Segunda Revolução Industrial, não tinha tanta tecnologia ainda. Na época, para desenvolver aí, você precisava de territórios, precisava de recursos, minerais, energéticos, terras e tal. E o Japão não tinha isso. Ele então saiu invadindo boa parte da Ásia, né? Pautado em um discurso nacionalista, um discurso aí de valorização da pátria, do imperador e tal. E esse imperialismo aí culminou na participação do Japão na Segunda Guerra Mundial, ao lado da Alemanha e da Itália no eixo, né, mais por uma questão de interesses da guerra, né? E o Japão, como a gente sabe bem aí, foi completamente destruído, especialmente porque ele já vinha perdendo a guerra, né, mas especialmente por causa das bombas nucleares de Hiroshima e Nagasaki, né? As bombas nucleares, né, gente, elas são aí fundamentais não só porque encerraram oficialmente a Segunda Guerra Mundial, mas porque inauguraram uma nova era na humanidade, que é a era nuclear, no sentido do medo da bomba atômica, que hoje em dia talvez ele seja um pouco, não vou dizer menor, né? Mas ele não é o único principal, porque a gente tem tantos outros, né? Mas, sei lá, durante os anos 60, 70, 80, e a questão principal durante a Guerra Fria era a bomba atômica aí, de fato, né? E para o Japão, ele foi completamente destruído pela guerra, né? Como que ele se reconstruiu? Como que o Japão saiu de uma nação que estava numa crescente, então o Japão estava indo bem. Beleza, participou da guerra, acabou. Destruído, GG, é isso, mano. Não tem nem país mais direito, não tem infraestrutura, não tem indústria, não tem cidade. Tudo arrasado mesmo, de fato, aí. Como que ele sai disso para chegar a ser a segunda maior economia do mundo até os anos 90? Ele passou por um grande processo de reconstrução, que foi pautado por esses 6 fatores aí. O primeiro, talvez um dos mais importantes, galera, é esse sentimento de nacionalismo, essa disciplina da população. Então, no sentido de, bom, a minha pátria grande, elevada, superior e tal, está destruída. Sofreu uma derrota muito forte. Foi um grande impacto para o orgulho japonês, para o patriotismo japonês. Mas, de toda maneira, eu vou me esforçar ao máximo agora para reconstruir essa pátria. Eu vou trabalhar mais tempo do que o meu salário me paga, eu vou fazer hora extra, eu vou limpar as ruas, as praças, vou fazer serviço voluntário. E tiveram muitos casos mesmo, de fato, aí. Essa questão social do Japão contribuiu muito. Essa questão social, que também era uma mão de obra qualificada, que também tinha muitas tecnologias,
especialmente nos chamados zaibatsus. O que são os zaibatsus? Eram empresas que já existiam no Japão, desde lá da sua industrialização no comecinho do século passado, que eram empresas aí de domínio de uma família só, muito tradicionais do Japão, que hoje são grandes transnacionais, como Mitsubishi, como Honda. Eu ia falar Kodak, mas Kodak nem existe mais, né, que é das câmeras. Vocês estão ligados? Vocês lembram da Kodak? Que revelava filme e tal? Tinha duas japonesas, tinha a Kodak e tinha a Fujifilm. Acho que meu exemplo não tá... Então. Tinha das câmeras assim, de revelar filme, tá ligado? Ainda é da época, boa, obrigado, Rodrigues. Ainda posso dar esse exemplo sem ser tão velho assim, né? É, mas ontem eu estava dando uma aula para um primeiro colegial de outra escola, eu perguntei se eles tiveram Orkut e MSN. Gente, ninguém da sala teve Orkut e MSN. Eu fiquei me sentindo muito velho. Falei, às vezes a galera pegou bem no finalzinho, mas pegou, tá ligado? Vocês tiveram Orkut e MSN? Então, Marcelo, não sabe o que perderam, né? Eu acho também. Aquele subnick, né, do MSN era a melhor coisa que tinha. Como era a revolução, tinha o Farmville, o Colheita Feliz. Comunidade acho que era a melhor coisa também, tipo assim. Você nunca mais olhava a comunidade, mas só o nome dela era muito bom. Os GIFs, tinha aquele negócio de chamar atenção também, né? Isso era sensacional. Isso devia ter em toda rede social. Chamar a atenção da pessoa, tá ligado? Que tremia a tela. Mano, era muito bom. Mas, enfim, né, gente? Essas grandes empresas que são hoje, né, essas grandes transnacionais, começaram por grupos familiares que receberam investimentos do Japão para desenvolver aí um motor, um carro, uma máquina fotográfica, um celular e tal. E hoje são grandes grupos aí, tudo bem? Ah, começaram no Japão e se espalharam para o mundo. E ajudaram nesse desenvolvimento do país também. E tem uma coisa muito importante, galera, que foi a ajuda econômica dos Estados Unidos. E aí, então, o mesmo país que destruiu o Japão na Segunda Guerra Mundial, agora ajudou o Japão a ser reconstruído. Como assim, galera? Acabada a Segunda Guerra Mundial, agora o contexto é de Guerra Fria. Então, qual era o cenário dos Estados Unidos no eixo da Ásia, vamos dizer assim? União Soviética, pertinho ali, rival. Coreia, dividida. Coreia do Norte socialista, do Sul capitalista. Beleza. China, socialista. Não era aliada à União Soviética, mas era socialista. Vietnã e outros países socialistas também. Ele precisava muito de um aliado forte na região e esse aliado se tornou o Japão. Então, os Estados Unidos fez um tratado de paz, né, com o Japão, no qual o Japão aceitou uma série de imposições e recebeu uma grande quantidade de dinheiro dos Estados Unidos, como os Estados Unidos fez com a Europa, né, que foi conhecido como Plano Marshall. No caso do Japão e outros países asiáticos, foi conhecido como Plano Colombo, lá para a Ásia aí. Mas o principal país foi o Japão. E até hoje, galera, o Japão e os Estados Unidos são grandes aliados. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, viraram brothers por interesses em comum e até hoje são grandes aliados. Tanto é que nas tretas entre China e Japão, melhor dizendo, desculpa, China e Estados Unidos, o Japão sempre está do lado dos Estados Unidos também, que a gente vai ver um pouquinho mais daqui para frente. E como que está o Japão hoje em dia, né, galera? Ele não passa por um crescimento econômico muito grande, já faz aí desde os anos 90 quase. Ele está mais ou menos estagnado. Então, às vezes cresce um pouquinho, às vezes cai um pouquinho, geralmente fica mais ou menos igual. Ele então perdeu o seu posto de segunda maior economia do mundo para a China, é a terceira maior economia do mundo. E isso é, de certa maneira, negativo, né? Já perdeu um pouco o seu estado de potência econômica, mas ainda assim, galera, é uma enorme economia e especialmente o fator mais positivo do Japão é a sua qualidade de vida, a sua questão social. É um país que tem muitos desafios, sim, mas ainda assim, observar o que o Japão fez nesses 200 anos, todos os processos que passou, todas as dificuldades, todas as adversidades que tinham naturais para se tornar hoje uma das nações mais desenvolvidas economicamente e socialmente falando, é realmente muito incrível mesmo. Belezinha, gente?
Então, essa aqui é uma fotinho da assinatura do Plano Colombo, né? O presidente dos Estados Unidos na época, o Harry Truman, que assinou aí com um monte de japonês que eu não sei o nome, mas eu imagino que sejam aí do governo japonês. E aí, então, a partir daí o Japão se tornou grande aliado dos Estados Unidos. E mostrando um esquema aqui de sala de aula do Japão, né, galera? Já deve ter ouvido esses clichês aí, é porque no Japão os alunos limpam a sala e não sei o quê, pá. E por mais que seja clichê, é verdade, quase igual no Brasil, né, gente? No Brasil aí, de fato, realmente os alunos também limpam muitas salas, né? Também aí cuidam bem das carteiras e do chão e de tudo mais, né? Vocês sabem disso, né, gente? É bem comum aí também. Só que não, né? Infelizmente. Os japoneses também chamaram atenção nas últimas Copas, não sei se vocês lembram, que depois do jogo eles iam lá e limpavam eles mesmos todo o estádio, assim, né? Então tem essa cultura de respeitar mais o outro, o próximo, o espaço, né? Que se reflete muito, ou melhor dizendo, começa muito pela educação de fato, né? Belezinha, gente? Aí aquele cara que passava a aula lá no sexto ano, assim, rabiscando a carteira inteira, deve estar pensando, nossa, pois é, né? E outros caras lá no Japão limpando a sala e eu aqui, né, sujando tudo. É uma partezinha mais de boa mesmo, de fato, né? Bem tranquilinha. E aí, para a gente acabar a parte de Ásia, galera, um país quase nada importante. Lembrando, tá, gente, que de todos os países aí, como eu falei, América Latina e tal, a gente ainda vai ter aula de atualidades que a gente vai trazer alguns pontos importantes de alguns países específicos, como óbvio é o caso da China, por exemplo, né? Mas dando um contexto histórico, social desse país aí. Bom, gente, a China também foi ocupada pela Inglaterra. Ela foi mantido o governo, né, o Império Chinês, né, a monarquia chinesa, mas só como um fantoche da Inglaterra aí. Teve umas certas mudanças políticas no começo do século XX, mas não importa muito pra gente. Ela foi ocupada pelo Japão durante a Segunda Guerra Mundial. O Japão cometeu uma série de atrocidades, uma série de crimes aí, de barbaridades e coisas bem pesadas na China, por isso até hoje são rivais históricos também. E mais para a gente o mais importante é que logo depois da Segunda Guerra Mundial, apenas 4 anos depois aí, foi feita a Revolução Chinesa, com Mao Tse-tung entrando no poder e a partir daí o chamado Partido Comunista Chinês, também conhecido como PCC. Não confundir com o primeiro comando da capital, que também é PCC, e que também tem umas atitudes meio parecidas aí, né? De matar quem não gosta, de reprimir uma galera, de usar forças, armas e tal. Tem umas certas semelhanças, não posso negar aí, né? Mas não é a mesma coisa, tá? Tem o PCC da China, tem o PCC do Brasil. O PCC da China é Partido Comunista Chinês. E o nosso é o primeiro comando da capital, que vem um pouquinho depois, na real. Enfim, galerinha, o Mao Tse-tung, então, e todo aí o Partido Comunista, né, eles, então, fazem as chamadas ações socialistas aí, né? O que significa dizer isso? Política de reforma agrária, a expulsão de empresas estrangeiras, nacionalizar a indústria. Basicamente, a China, então, deixou de ser um país, ou uma colônia quase, capitalista da Inglaterra, por exemplo, e passou a ser um país de bases socialistas. Só que a China já tinha, galera, uma série de questões. Já era um país populoso, já tinha minorias, já tinha uma série de problemas. Então, desenvolver um país como esse é muito difícil. Uma coisa é a gente pensar, Revolução Cubana. Cuba é uma ilha pequena, que recebeu muito dinheiro da União Soviética. Aí facilita um pouquinho mais o planejamento. A China, o desafio, o chefão, tá ligado? É muito maior. Então, desde o começo, o Partido Comunista Chinês enfrentou muitos problemas. E aí, 9 anos depois, eles tentaram lançar o grande salto para frente, que era uma tentativa especialmente de industrializar a China. Que a China até então era um país basicamente agrário. Todo mundo morava no campo e precisava morar, né? Porque alimentar quase 1 bilhão de pessoas que já tinha naquela época era fácil. Como que eles tentaram modernizar a China? Deslocando a população. Então, tipo assim, tem uma galera em Rio Claro que está ociosa, não tem emprego, por exemplo. Vamos obrigar essa população a sair de lá
para trabalhar numa fábrica de tecidos lá no Ceará, por exemplo, se fosse no Brasil aqui no caso, sabe? E isso, galera, foi forçado, isso deslocou a população à força, isso causou aí problemas de alimentação, falhas de infraestrutura, foi um enorme fracasso e causou a morte de milhões de pessoas. Então a galera fala que Mao Tse-tung matou milhões, é porque ele matou mesmo. Mas não foi só necessariamente só, né? Opositores políticos, que teve muito também, ou repressão de ditadura. Não. Teve também muita gente que morreu nesse sentido do grande salto para frente, por exemplo, que morreu literalmente de fome mesmo, de frio, de falta de acesso a recursos aí. Porque a questão muito maior é o caso de ser um governo autoritário, tá, gente? Então, assim, Bruno, quem é de esquerda, na sua opinião, deve fazer apologia positiva à China, ao Mao Tse-tung ou ao Stalin, por exemplo? Na minha concepção, não. Pois ambos mataram milhões de pessoas aí, né? Ambos foram governos autoritários, com repressão e tudo mais. Então, no caso do Mao Tse-tung também foi isso. E aí, o que aconteceu, né, galera? Não deu certo. Eles pensaram, bom, tá dando errado. O que eu posso fazer? Eu posso tentar mudar as minhas ideias e melhorar um pouquinho minhas políticas, ou eu posso mudar a cabeça de todo mundo que pensa diferente. O que eles fizeram? Mudaram a cabeça de todo mundo. Em 66, 8 anos depois, fizeram a chamada Revolução Cultural, que foi um grande processo de doutrinação e de basicamente perseguir todo mundo que pensava diferente. A partir daí, então, a China passou a realmente ter um cerco muito maior ideológico. Então, você tem até hoje, né, o livro vermelho na China, que tem basicamente uma regra de conduta do que você pode ou não fazer, até hoje, na real, e pode ou não pensar e ler e ter acesso. E mesmo hoje em dia, com a internet e tudo mais, a China ainda restringe muito o acesso que seus habitantes têm à internet, né, que foi um grande processo de doutrinação. Aí, galera, aquela coisa grande de propaganda, de exaltação da pátria, daquele líder, aquela coisa que é bem comum, independente da ideologia, que foi muito usada pelo nazismo, pelo fascismo, pela União Soviética, pela China, que é muito comum de regimes autoritários e ditatoriais de maneira geral. Pelo Vargas no Brasil, por exemplo, tudo bem? Aquele regime nacionalista, autoritário, independente da ideologia aí. 10 anos depois, galera. Isso, o filme Sete Anos do Tibete. Esse filme é muito bom mesmo, Bordezan. Eu recomendo bastante aí. É com Brad Pitt, se não me engano, né? Esse filme é bem bacana. Recomendo aí assistirem. Vale a pena. De repente, semana que vem aí, tá meio de boa. Não, já fez tudo que tinha pra fazer. Já jogou bastante. Assiste esse filme que é bem da hora. Valeu pela recomendação, é verdade. 10 anos depois, galera, morre Mao Tse Tung e assume o Deng Xiaoping, ou já vi a galera falando, como que é? Xiaoping, já vi com a galera falando com som de S, assim, não sei para ser sincera a pronúncia, sempre falei com X, mas é porque tem X no nome. Mas Xiaoping, ele assumiu aí, porque não tinha eleições, não tem até hoje, o Partido Comunista Chinês que escolhia o político, e o Deng Xiaoping, ou Xiaoping aí, tem som de X mesmo? Boa, obrigado, Luísa. Olha, que curioso. Sempre vi uma galera meio pagando de entendida, sabe? Falando com som de S. Agora me senti melhor até. Obrigado, Luísa. Fico até mais feliz agora. Deng Xiaoping aí, então. O Deng Xiaoping, galera, ele fez então a chamada política das 4 modernizações. Ele tentou de novo dar uma modernizada nesse país. Que ele ia, então, mais ou menos como foi na era Meiji no Japão, desenvolver realmente de fato essa pátria chinesa. Investindo em agricultura, desenvolvendo uma potência chinesa, ciência, tecnologia, investindo no militarismo muito forte, né? Se não souber, você pode pegar o nome e jogar no Google Tradutor. Uia, verdade, tem razão. Aí eu ouvi comer mandarim. Verdade. Bom saber, vou fazer isso na próxima aí. Fazer isso com alguns outros nomes que me confundem um pouco a pronúncia aí. Então ele começou a investir, galera, para realmente transformar essa potência, a China numa potência. Lembrar que para o país ser uma potência, ele precisa dominar a economia, precisa dominar o militar, precisa dominar o ideológico, o cultural, né? Tem uma série de fatores aí. Mas o mais importante dessa política, galera, foi a indústria, né? Ele criou a chamada ZES,
zonas econômicas especiais, no que foi conhecido como política de portas abertas. O que eram as ZEs? Eu já vou nessas imagens aí. Mas as ZEs, galera, e são até hoje, na real, né? São áreas litorâneas na China, no qual as transnacionais das empresas de fora podem se instalar ali, naquele mesmo padrão, sem pagar impostos e aproveitando o enorme potencial chinês. Que potencial é esse? Recursos naturais muito abundantes, uma mão de obra muito qualificada não, mas bem qualificada e extremamente barata, e praticamente quase nada de impostos aí, ou seja, muitos benefícios às transnacionais de fato aí. Então, nessas regiões litorâneas, são as regiões onde a China é aberta ao capital mundial aí. A partir daí, a China começa a ficar entre o capitalismo e o socialismo, que eu já explico um pouquinho mais. Só para voltar então um pouquinho, à esquerda temos então a propaganda, né, do Mao Tse Tung como o grande timoneiro, o grande líder que levaria a China a ser uma potência mundial. E depois aí o Deng Xiaoping, com então o presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, quando eles começam a ter uma aproximação maior. Mesmo durante a Guerra Fria, o Deng Xiaoping percebe o quê? Vamos tentar pegar um pouco dos dois mundos. Pegar um pouco do socialismo, um pouco do capitalismo. Ele começa a fazer uma fusão, aí, um mix entre os dois. E é por isso que a China tem uma série de termos que, no fundo, querem dizer a mesma coisa. Que é um país, dois sistemas, socialismo de mercado, economia mista. O que quer dizer isso? A China é um país com vertentes socialistas, com partido autoritário e tudo mais, porém é um país que, dependendo do lugar, no litoral especialmente, é um país aberto ao capitalismo mundial, às empresas estrangeiras. É um país que tem empresas privadas hoje em dia, grandes transnacionais chinesas, como, por exemplo, a Huawei e a Xiaomi de celulares, a empresa que criou o TikTok, que eu sinceramente esqueci o nome da empresa que fez o TikTok, mas é uma empresa grande de tecnologia também, empresas de commodities agrícolas e minerais. Então, ela tem muitos aspectos capitalistas, mas internamente, para a sua população, é um país de vertente socialista. Tudo bem? Então, ela fica entre os dois aí, fica meio que em cima do muro, vamos dizer assim. Qualquer um desses termos, galera, país, dois sistemas, socialismo de mercado, economia mista, quer dizer mais ou menos a mesma coisa. E o nome ele já meio que já próprio já diz, né? Economia mista, país, dois sistemas e tal. Como começou isso então? Começou graças ao Deng Xiaoping em 76, que ele criou as ZES. Galera, a gente tem que pensar sobre China é que tudo lá é superlativo, tudo lá é nomenclativo. É uma enorme população com muitos recursos e com muitos desafios, como a gente vai ver também. Mas, por outro lado, o potencial de crescimento é muito grande. Porque, a partir daí, então, esses investimentos de fora, mais os investimentos chineses, ou seja, muita grana chegando para investir nesse potencial, aí, de fato, ninguém mais segurou a China. A partir daí, então, a China, que até então era até que uma periferia econômica mundialmente falando, ela começa a ter aí taxas de crescimento muito elevadas, até chegar a ser a segunda maior potência mundial, que eu já falo um pouquinho mais. Só que ela ainda tem uma série de desafios, né, gente? Ainda é um país com muitas desigualdades, tanto aquelas sociais clássicas, né, uma minoria rica e muita gente ainda muito pobre, quanto na real regionais também. Então, o litoral da China é uma região mais desenvolvida, industrializada, moderna, tecnológica. O interior da China ainda é uma região mais atrasada, mais agrária, em que a imposição do governo domina mais. Então, você tem essa desigualdade também. Para variar, nós temos aquele velho discurso que eu sempre falo para vocês, que é muito forte na Ásia como um todo, do crescimento econômico não ser desenvolvimento social. Isso é muito forte na China também. Eles ainda têm, então, um partido único, um partido autoritário que não permite a liberdade de expressão, não permite eleições livres, não permite aí protestos de maneira geral. A gente vai falar um pouquinho mais em atualidade sobre o caso de Hong Kong, por exemplo, né? Entre outros aí. É um país que teve uma forte devastação ambiental. Esse crescimento econômico se deu com grande custo do meio ambiente aí. Por incrível que pareça, galera,
A população da China também está envelhecendo, então a China vai ser ultrapassada pela Índia nos próximos anos com maior população mundial, e ela também está sofrendo o que o Japão e o Brasil sofrem atualmente. A uma escala um pouco menor, mas sim, essa população também está ficando mais velha. Para sustentar esse crescimento chinês no futuro, isso pode vir a ser um problema. E é um país que sofre com conflitos separatistas. Especialmente mais famoso é o caso do Tibete também. E claro que a repressão do Partido Comunista é muito forte em cima disso. Então, esse mapa é curioso, né, galera? A quarentena, né, e a pandemia, de fato, ela reduziu nesse ano, no mundo como um todo, né, a quantidade de poluentes gerados aí, né, emitidos. Então, na China, no comecinho do ano tinha bastante. Durante a quarentena, reduziu-se muita poluição em torno dessa área. Bom, por um lado, mas é um período muito curto de tempo, infelizmente, né, galera? Agora já está voltando tudo aí, mas demonstra o quanto tem de poluição, especialmente próximo ao litoral. Poluição essa que prejudicou muito os pandas, tadinhos, porque esse avanço da China, da indústria, da agricultura, do comércio, das grandes obras de infraestrutura, foi destruindo os habitats do panda, que são as florestas de bambu, que demoram aí muito para se formar, e aí o panda foi perdendo o seu habitat, seu único alimento também. O panda que é um grande símbolo chinês, inclusive, né? E aí, então, um pouquinho sobre o envelhecimento da China, né? Se pensar que em 2040, então, vai ter aí uns 25% da população com 60 anos ou mais, e 25% de 1 bilhão é mais do que a população do Brasil inteira, né? E a China, de fato, aí vai ser ultrapassada pela Índia aí como maior população mundial. Um pouquinho das desigualdades clássicas, né, galera? Como todo país, no caso da China mais ou menos, né, mas como todo país capitalista, né, a gente tem isso muito forte aí. E, apesar de tudo aí, a China, ela é uma superpotência. E cada vez ela vai ser mais ainda. A gente vai falar mais sobre ela em atualidades, claro, mas ela já atingiu os postos de segunda maior economia mundial. E agora ela está indo atrás dos outros fatores. Então ela tem um crescimento militar cada vez mais forte, a ponto de, não vou dizer desafiar os Estados Unidos, que isso é muito pesado, né, galera? Mas realmente tem armas cada vez mais tecnológicas, tem aí, como tem a maior população, né? Tem o maior contingente de homens para lutar, por exemplo. É uma nação que está aí expandindo as suas áreas de influência, com a África, como a gente já viu, por exemplo, um pouquinho, né? E a cultura asiática, ela está sendo mais falada como um todo, né? Então, quando o K-pop, por exemplo, que não é chinês, tudo bem, mas o K-pop da Coreia se espalha pelo mundo, ele direciona as atenções para a Ásia, por exemplo. E a China se beneficia disso. Com o TikTok, a gente começa a ver alguns poucos eixos assim de cultura que não são mais aquela clássica Estados Unidos, Europa, Estados Unidos, Europa. A Ásia tem chamado cada vez mais a atenção da cultura, isso é muito bom, com certeza. Mas para a China isso é muito importante, é muito interessante, para ela também ter importância nesse setor. Para ela também ser lembrada culturalmente, ideologicamente falando. E aí, galera, eles começam a ampliar as suas atuações, né? Com a África, com a América Latina, com os BRICS, como a gente já conversou, por exemplo, e fazer chamadas relações bilaterais. Ou seja, esquece ordem mundial, esquece FMI, Banco Mundial, esquece Estados Unidos. Eu, China, vou lá ajudar esse país, por exemplo, aí. E, claro, ela entra em conflito com os Estados Unidos, como a gente vai falar um pouquinho melhor em atualidades também aí. Para a gente finalizar, galera, esse mapinha vai ser importante para a nossa próxima aula, daqui a 2 semanas, que a gente vai falar de África. Hoje em dia, galera, o maior parceiro comercial da maioria dos países africanos, desculpa, é a China, assim como na América Latina, assim como na Ásia. Ela desbancou os Estados Unidos, na maioria deles, inclusive com o Brasil. E nós temos uma grande disputa aí por controles do Sudeste Asiático, pelas rotas de comércio aí, que é um caso que entra em briga com vários países asiáticos, inclusive com o Japão, e principalmente, claro, com os Estados Unidos. Lá em atualidades a gente conversa um pouquinho melhor sobre ele também. E sobre a guerra comercial entre Estados Unidos e China, né, galera? É um ponto que é muito importante esse ano também, porque foi uma promessa do Trump, né? Uma política do Trump de realmente peitar comercialmente, ideologicamente, politicamente falando, a China. Tá dando certo?
Ó, galera, como toda guerra, tem desdobramentos positivos e negativos para os dois lados. É, é aquela que, ao mesmo tempo, os dois saem ganhando e perdendo, e talvez no final aí, um dos dois só saia vencedor. Ou como diria Dilma, né, todo mundo vai perder, ninguém vai ganhar, todo mundo que vai perder vai ganhar, vai perder, vai ganhar, perdeu, ganhou. Né? Mas é difícil ainda a gente definir um parâmetro, um panorama. Em atualidades também a gente conversa um pouquinho melhor como que aconteceu essa guerra. Por enquanto, o peso de exportações da China é muito maior do que dos Estados Unidos um em relação ao outro. Então, quem tem sofrido um pouquinho mais, por incrível que pareça, sim, é os Estados Unidos. De toda maneira, galera, a gente fala mais sobre China com certeza em atualidades, como comentei bastante, mas a gente não pode mais esquecer